série em Romanos, nós terminamos semana passada falando que Paulo queria ir até Roma, porque ele amava aqueles irmãos, ele agradecia por aqueles irmãos, ele gostaria de frutificar e gostaria de anunciar o evangelho lá. Agora, nesses 2 versos que nós temos diante de nós vamos ver o motivo por que Paulo estava tão interessado também a ir a Roma. E, basicamente, a premissa, a ideia central desse sermão é que o evangelho é o poder de Deus que opera para salvar o mundo através da fé. Então, nesses 2 versos, nós vamos lidar com que os teólogos chamam de... Vai lá, fica à vontade. Com que os teólogos chamam de o ápice, o centro de Romanos. Alguns teólogos vão dizer que esses 2 versos são o resumo para nós do que é a carta de Paulo aos Romanos. E o resto da carta é um comentário a esses 2 versos. Então, lendo o texto, nós vamos ler assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. 2 versos. Vamos orar? Senhor, nós clamamos aqui, pedimos a tua misericórdia sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, os ouvidos do nosso coração, para nós ouvirmos o evangelho, para nós sermos transformados por essa mensagem que é poderosa, que é o teu poder, para que nós possamos compreender a profundidade do que aqui está escrito. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem que a nossa mente, nosso coração seja renovado, seja tocado por essas palavras. Abençoa os meus irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui hoje também. Nós pedimos que o Senhor abençoe aqueles que nos acompanham os sermões, acompanham ao vivo, que o Senhor estenda a tua graça sobre eles também. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, esse sermão é dividido em 2 pontos, meus irmãos. Basicamente, o primeiro ponto é um ponto bem curto, onde nós vamos lidar com a vergonha de Paulo, ou melhor, com a não vergonha de Paulo. O segundo ponto do sermão é o sermão onde Paulo explica o evangelho propriamente dito. E nesses 2 pontos, vamos nos ater. A segunda parte do sermão será mais demorada, mais longa, com subpontos, onde eu explico e disseco para nós esse verso de Romanos 16 e 17. Primeiro, então, a vergonha. Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho. Pois não me envergonho do evangelho. Nós não sabemos exatamente por que Paulo diz isso. Não há como ler uma carta da Bíblia. É como, basicamente, ouvir uma ligação do lado de fora. Ontem eu li um vídeo muito engraçado. Falava que era uma mulher fazendo uma pegadinha com o marido. Ela finge que recebe uma ligação e durante essa ligação ela fala assim: o quê? Não acredito. O que aconteceu? Não pode ser. Meu Deus, isso é terrível. E o cara: o quê, mulher? Me fala, mulher, o que está acontecendo? Sabe, ler uma carta aqui é como nós somos tipo esse homem. O que está acontecendo? O Paulo diz: eu não me envergonho, mas será que alguém tinha uma vergonha? A gente não sabe exatamente porque a gente está vendo só um lado do diálogo. Muito provavelmente existia sim uma vergonha do evangelho. Existia algumas pessoas que tinham vergonha da pregação do evangelho. Existiam pessoas que tinham vergonha de se reunir com uma igreja e ouvir a pregação, participar dos cultos. Existiam vergonhas no meio do povo romano. E Paulo faz questão de dizer: eu não tenho essa vergonha. Paulo está lidando de forma muito pastoral aqui com esses irmãos. O que nós podemos dizer, o que nós podemos entender da história, do contexto romano,
do contexto da Escritura é que o Evangelho ele foi desprezado em vários locais do Império Romano. E Paulo está, por exemplo, talvez antevendo uma indagação. Algumas pessoas diriam, mas por que Paulo vai cruzar 2.000 quilômetros para vir anunciar o Evangelho aqui? Essa mensagem tão desprezível, tão fraca, tão sem poder, tão insignificante. Nós estamos em Roma, capital do Império, os grandes pensadores, os grandes políticos, os imperadores estão aqui. Se tem uma mensagem importante, essa mensagem importante está em Roma. Não tem que um judeu vir lá do Oriente Médio trazer uma mensagem para nós aqui em Roma. Então Paulo vai dizer, nós podemos pressupor aqui 3 motivos porque Paulo entendia que havia uma vergonha no Evangelho. O primeiro motivo é a crucificação. A crucificação, meus irmãos, não é algo bonito. Hoje as pessoas põem uma cruz, tatuam uma cruz no corpo, pintam uma cruz em alguns locais. A cruz não é algo bonito. A cruz é como se fosse uma cadeira elétrica. A cruz é um instrumento de morte. Você dizer para um romano que você cria num Deus que foi crucificado era ridículo. Ridículo. Você está dizendo que você crê num Deus que foi morto numa cadeira elétrica. A crucificação é como se nós pegássemos Jesus Cristo, colocássemos numa cadeira elétrica no meio da rua coberta e o matasse publicamente. Como nós diríamos, eu creio que o meu Deus é esse que foi morto numa cadeira elétrica na rua coberta de gramado. Havia uma vergonha porque a mensagem do Evangelho era vergonhosa. A cruz é vergonhosa. O ser crucificado, a palavra... me fugiu a palavra que a gente usa com cruz para dizer que é algo terrível, né? Então, a cruz era terrível. Os historiadores não gostavam de citar, não gostavam de escrever. Não era digno dizer que alguém foi crucificado. Não era digno de olhar para o crucificado, porque muitas vezes ele era crucificado nu. Muitas vezes ele ficava dias pendurado, apodrecendo. Então, era algo terrível. Ao mesmo tempo, os romanos pegaram a crucificação e aprimoraram, tornaram ela muito mais angustiante, torturante. Então o Império Romano é quem matava os seus inimigos pela crucificação. Dizer que Cristo, que o nosso Deus, havia sido assassinado pelo Império Romano e que ele era o Salvador, não fazia o menor sentido. O Salvador foi morto pelo Império. O Salvador foi morto pelo governo. Também, Cristo não só foi morto, mas ressuscitou da cova. Os filósofos gregos, eles tinham um desprezo pela carne, um desprezo pelo corpo material, um desprezo pela realidade. Eles ansiavam pelo mundo além. E dizer que Cristo, depois de morto na cruz, havia ressuscitado, era algo ridículo. Ridículo. Por isso que Paulo está antevendo aqui o primeiro ponto. Paulo também poderia estar antevendo que Cristo era um judeu. Imaginar que a salvação do mundo viesse por meio de um judeu que foi crucificado e não pelas elites filosóficas e das mentes brilhantes romanas poderia ser considerado uma vergonha. Dizer que lá da Galileia surge um profeta que tem mais sabedoria, mais autoridade, que tem poder para salvar, e não os romanos, não os filósofos, não faz o menor sentido. Paulo poderia estar antevendo também uma outra argumentação. Ele não se envergonha do Evangelho, porque algumas pessoas tinham vergonha dele como mensageiro. Paulo era um homem comum, um judeu que fazia tendas para sobreviver. Ele não tinha uma grande profissão. Ele não tinha um grande gabarito. Ele fazia tendas, era um homem comum. Costurava tendas, fazia tendas. Alguns poderiam muito bem desprezar a mensagem de Paulo porque ele era um fazedor de tendas. E apesar de tudo isso, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Há 2 tipos de vergonha do Evangelho. Primeiro, nós podemos ser uma vergonha para o Evangelho. Nós podemos ser uma vergonha para o Evangelho. Ou isso é, a nossa vida é um testemunho fraco, frágil,
O que nós cremos não condiz com como nós vivemos. O nosso testemunho é ruim. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, mas nós podemos ser uma vergonha para o Evangelho. Também, nós podemos ter uma vergonha do Evangelho. Nós podemos ter uma vergonha do Evangelho. Isso quer dizer, não crer no Evangelho. Não espalhar o Evangelho, não pregar o Evangelho, não falar do Evangelho, não confiar no Evangelho na nossa vida. O teólogo Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, mas eu me envergonho dos evangélicos. Eu não me envergonho do Evangelho, mas me envergonho da postura dos evangélicos. E talvez esse seja o nosso caso, ao olhar os evangélicos na política, ao olhar os evangélicos na nossa cidade, ao olhar as igrejas evangélicas no nosso dia, que pedem dinheiro, que roubam dos fiéis, que vendem milagres, que vendem prosperidade, que vendem promessas, que mentem sobre a Bíblia, nós podemos olhar e dizer, eu me envergonho dos evangélicos. Eu me envergonho de estar classificado e associado ao grupo de evangélicos. Então, meus irmãos, Paulo lida primeiro com a vergonha. E trabalha a vergonha no nosso coração. Depois ele lida com o Evangelho. Ele diz, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E daqui nós podemos tirar 5 afirmações. Primeiro, a origem do Evangelho. Depois, o poder do Evangelho. Terceiro, o efeito do Evangelho. Quarta, a revelação do Evangelho. E quinta, a exclusividade do Evangelho. Como eu disse, nós chegamos... Aqui os teólogos dizem que é o ápice do texto de Romanos, o ápice da carta de Romanos, onde Paulo dá o resumo do que é a sua carta e por que ele quer ir a Roma, por causa do poder do Evangelho. Como nós somos, meus irmãos, abençoados, como nós somos felizes de termos esse texto em nossas mãos. Nós não temos noção do que aconteceu na história do mundo para que hoje nós tivéssemos essa escritura nas mãos, para que hoje nós pudéssemos ler essas 2 sentenças aqui, esses 2 versos. Primeiro, houve uma perseguição avassalante no início do Evangelho. Até o século IV, os cristãos eram mortos constantemente. Muitos deles, sob revista dos soldados romanos, quando entravam em suas casas e tinham em posse em suas mãos livros da Bíblia, eles eram mortos. Depois nós olhamos ao longo da história a preservação do texto bíblico que nós temos nas nossas mãos. A preservação desse texto. Ele perdurou por séculos. Depois nós temos ainda a sua preservação. Nós temos a ocultação por um bom tempo. Por um bom tempo. Nós somos ocultados das verdades centrais do Evangelho. Nós somos ocultados da Escritura, missas em latim, textos que as pessoas não poderiam entender. Depois nós tivemos uma volta da revelação da Escritura, traduzida para o povo em língua comum. E no século XVI para XVII, traduzida a primeira vez para português. E agora nós temos em nossas mãos um texto que sofreu perseguição, sofreu preservação, sofreu ocultação, sofreu novamente uma revelação, e depois uma tradução. É muita coisa que passou em nossas mãos, até termos esse texto aqui em nossas mãos. Paulo não se envergonha do Evangelho, primeiro porque ele sabe a origem do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova. Palavra usada para falar de uma vitória militar sobre um inimigo. Em primeiro lugar, Paulo sabia que a mensagem do Evangelho que ele carregava era a vida do próprio Deus, uma mensagem de que Deus havia triunfado sobre os seus inimigos. Paulo sabia que essa mensagem, como diz no versículo 1 de Romanos, o Evangelho de Deus, vinha de Deus, e que era sobre Jesus, o seu Filho, no versículo 9.
A mensagem do evangelho é vindo do próprio Deus. E aí um teólogo chamado Warren Wiersbe dá um exemplo muito interessante. Acho que a Jana já deve ter vivido isso em escola. Eu fazia isso direto com os professores. O professor falava assim, vai lá na outra professora e pega tal material. Já passou isso ou não? Já. Aí o aluno vai lá, ele bate na porta, professora, eu vim pegar tal coisa. O Warren Wiersbe usa esse exemplo para dizer o seguinte, assim como um aluno, uma criança, ele tem coragem de bater na porta, abrir a porta e falar com a professora, dando uma mensagem de outra professora, Paulo, ele se comporta da mesma forma. Ele tem coragem para ir até Roma, porque ele sabe que a mensagem que ele prega não veio de Roma, nem do imperador, mas veio de Deus. Isso dá coragem para ele. Ele sabe de quem é a mensagem, ele sabe quem o enviou, ele tem coragem para ir até lá. Em primeiro lugar, Paulo tem coragem porque ele sabe da origem do evangelho. A mensagem que nós carregamos não é nossa, é vida de Deus. Nós temos que ter coragem para falar dela, anunciar ela. Em segundo lugar, Paulo mostra que ele não se envergonha do evangelho porque ele sabe que é o poder de Deus. Nós somos ensinados que o evangelho é o poder de Deus. Alguns traduzem aqui como o poder que pertence a Deus. Não só o poder de Deus, mas o poder que pertence a Deus. E o que isso muda? Porque é como se o poder aqui fosse medido na estatura de Deus. Se Deus é onipotente, então o poder do evangelho é onipotente. É o que Paulo está dizendo. Não há nada mais poderoso no nosso mundo do que o evangelho. Deus operou de forma poderosa na criação do mundo, quando ele cria todas as coisas. Há um poder imenso. Se nós pudéssemos ver esse momento da criação, quando você lê as crônicas de Nárnia, você lê Aslan criando Nárnia, e você vê ele cantando, e as rochas surgindo, os animais ganhando vida, é lindo aquilo. Eu imagino que se nós pudéssemos ver Deus dizendo haja luz, e a luz surgindo, e moldando-se a terra, e separando as águas, e o sol, e os planetas, e as estrelas espalhando em toda a nossa galáxia, e criando outras galáxias, muitas estrelas, muitos planetas. Nós víssemos a água surgindo do chão, separando os continentes. Nós ficaríamos apavorados. Que beleza que há na criação. Mas a criação não diz que... Mas Paulo nunca disse que a criação é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. O poder para criar o mundo não é comparado a nada com o evangelho. A palavra que Paulo usa aqui é dínamos, no grego, que depois se origina o termo dinamite, explosão. O que acontece quando Deus fala através do evangelho no nosso coração, ele explode os nossos ídolos, ele quebra as nossas defesas, ele limpa as nossas barreiras, ele destrói os muros que nos separam. Essa é a mensagem do evangelho. Muitos lugares estão buscando cultos poderosos. Nós queremos um culto de poder. Nós queremos que haja manifestações poderosas no meio do culto. A manifestação mais poderosa pode não parecer, mas a manifestação mais poderosa que nós temos é um homem com a palavra de Deus aberta, pregando o evangelho. Pode parecer vergonhoso, pode parecer ridículo, mas isso é poderoso. Não é pastoras, apóstolos, danças, atos proféticos. Isso não é nada comparado ao poder do evangelho. Ao poder de nós abrirmos a palavra, ouvirmos a explicação do evangelho. Isso é poderoso. É contradizente em nossos dias que as pessoas busquem cultos poderosos, manifestações poderosas de Deus, e não busquem a leitura da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, para transformação da sua própria vida. Nada mais incrédulo da nossa parte buscar o poder de Deus a parte do evangelho. Nada mais. E o apóstolo faz um contraste aqui poderoso. Roma era o poder militar. Certamente, ao ouvir isso, os romanos pensavam no exército romano, no poder dele de destruir cidades, de invadir territórios, de estabelecer justiça e paz. Os romanos estavam vivendo o auge do Império Romano. O Império Romano pacificou todo o Império. Era o maior império de todos. Se existia alguém que era poderoso, era o Império Romano naqueles dias. E Paulo diz, o poder está no Evangelho.
Os romanos facilmente poderiam olhar para a política, olhar para o império, olhar para o status da paz romana e dizer, isso é poderoso. Mas Paulo diz, não, poderoso é o evangelho. E isso fala o nosso coração, meus irmãos. Nós buscamos paz, buscamos segurança, buscamos confiar em outros poderes e não no poder do evangelho. Nós queremos confiar no poder do dinheiro, no poder da riqueza, no poder da felicidade, no poder do status e não no poder do evangelho. Paulo não tem vergonha porque ele sabe a origem do evangelho. Paulo não tem vergonha porque ele sabe o poder do evangelho. Paulo não tem vergonha porque ele sabe o efeito do evangelho. Calvino argumenta que a palavra salvação está sempre em contraste com morte. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus que atua na nossa salvação. E como diz Calvino, salvação está sempre em contraste com a morte. O evangelho é o poder de Deus que nos livra da morte no sentido físico. Cristo ressuscitou dos mortos, e por Cristo ter ressuscitado dos mortos, nós seremos ressuscitados também. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança do evangelho, a ressurreição do nosso corpo no fim dos dias. A morte não é o fim, a morte não é o ponto final da existência humana em Cristo. A morte é o início da vida eterna, a morte é o início de um novo tempo no nosso mundo, onde nós vencemos a morte através de Cristo, mas Cristo também nos livra da morte no sentido espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mortos nas nossas transgressões, nós estávamos mortos espiritualmente. Até então, neste momento, nós não prestamos atenção em Deus. E mais do que isso, se nós pudéssemos matar Deus, nós nos mataríamos. O filósofo alemão Nietzsche disse, Deus está morto. A cultura diz, Deus está morto. A cultura diz que a pessoa de Deus não interfere mais nos nossos dias. Que a pessoa de Deus não importa mais para os nossos dias. Para as nossas convicções políticas, para as nossas convicções sociais, para o nosso casamento. Nós estamos mortos para com Deus. E nós queremos naturalmente matar a existência de Deus. Mas o evangelho é o poder que quebra em nós a maldição da morte. Nós somos avivados para Deus e agora nosso coração não deseja mais que Deus não exista. Nosso coração deseja existir para esse Deus. O evangelho também nos livra do pecado no sentido da culpa. Como um réu, o evangelho remove o poder do pecado contra nós. Por isso que ele é a salvação. Deus olha para mim e para você e diz o seguinte, você tem pecados e, portanto, você irá pagar por eles. Talvez a gente diga que não tenho pecado. Mas eu lendo o comentário do Hernandes Dias Lopes, ele faz uma analogia muito interessante. Ele diz o seguinte, se você pecar 3 vezes por dia, 3 vezes é um número interessante, né? Você mentiu, você omitiu, você não amou Deus, você não preservou o nome dele, você não guardou o dia do descanso, beleza, você pecou 3 vezes no dia. Em um mês você pecou 90 vezes. Começa a ficar interessante, né? Em um ano você pecou mais de 1000 vezes. Se você viver 50 anos, você pecou 50.000 vezes. Agora você imagina chegando diante de Deus e diz assim, Senhor, mas eu pegava 3 vezes por dia. Você tem 50.000 infrações. Imagina você, assim, eu fiz 3 infrações de carro por dia. E depois de 50 anos você é parado numa blitz. O guarda consulta e diz assim, mas tem 50.000 infrações aqui. Você diz, não, guarda, mas eu sou inocente. Nós não somos inocentes. São somente 3 momentos ruins no nosso dia. Se você for sincero, você peca muito mais do que 3. O evangelho retira a culpa do pecado de nós. Nós vamos ver aqui que Paulo vai usar a palavra justo. Isso é muito importante. Mas basta-nos agora pensar que o evangelho remove o poder de culpa do pecado contra nós. O evangelho também remove o poder do pecado em nós. Porque não só agora nós não temos a culpa do pecado, como o poder do pecado também não nos afeta. Agora, nós estamos numa condição que os teólogos chamam de posso não mais pecar. Eu posso escolher agora tentar viver uma vida de santidade. Através do Espírito de Deus vivendo em mim, eu posso escolher dizer não ao pecado. Eu posso escolher obediência. Eu posso escolher ser sábio.
Ligar o evangelho a qualquer outro atributo que não a salvação do pecador é corromper o evangelho. Quando nós falamos de evangelho da prosperidade, o evangelho coach, o evangelho legalista, o evangelho da moralidade, o evangelho dos mormons, o evangelho do Jeová, o evangelho dos adventistas, todas as outras formas de evangelho são falsas. O verdadeiro evangelho, ele tem por natureza a salvação do pecador. E não importa que nós venhamos a ouvir outro tipo de evangelho. Esse evangelho não é verdadeiro, como diz Paulo. Esse evangelho é anátema. O evangelho verdadeiro é o evangelho do poder para a salvação. Salvação física e salvação espiritual. Nós não devemos e nem precisamos adicionar nada ao evangelho. Ele é suficiente, como Paulo diz aqui, poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele é suficiente para salvar o judeu, como nós vamos ver mais para frente. O judeu já se achava salvo. O moralista primaz, guardava os mandamentos, seguia a lei de Deus, mas ele precisa ser salvo também. E o grego também, para salvar tanto o judeu quanto o grego. O grego que tem a filosofia, que tem a sabedoria, que tem a tecnologia da ciência, ele também precisa ser salvo. Todos precisam do poder de Deus, se querem ser salvos. E Paulo, no versículo 18, semana que vem, Paulo começa a mostrar como e por que nós precisamos ser salvos. Paulo não se envergonha do evangelho porque ele sabe, em primeiro lugar, a origem do evangelho, em segundo lugar, o poder do evangelho, em terceiro lugar, ele sabe o efeito do evangelho para a salvação, em quarto lugar, Paulo sabe o que o evangelho revela. Ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Paulo sabe que o evangelho revela a justiça de Deus. Paulo não se envergonha porque aqui nós somos informados como Deus transforma o mundo justo. Paulo mostra que o evangelho revela a justiça de Deus, mostra o padrão de Deus, sua justiça, e como Deus compartilha a nossa justiça. Falava para Jaque essa semana. Esse verso, ele é um verso que dá muita confusão dos teólogos, pode não parecer. Eu brinquei com a Jaque. Parece que o sentido mais simples é o sentido verdadeiro. E os teólogos às vezes criam uma confusão. Por quê? Para o catolicismo romano, a justiça de Deus aqui se refere a como Deus requer um padrão para nós sermos salvos. Então, no evangelho, para os católicos, o evangelho não traz a salvação, mas nos mostra o que Deus espera de nós para sermos salvos. Ou seja, o que nós precisamos fazer para ser salvos. Alguns outros teólogos vão dizer que essa revelação da justiça mostra como Deus vai salvar o mundo. Deus vai salvar o mundo através do evangelho. Paulo está dizendo que a revelação da justiça aqui é Deus mostrando. O evangelho revela a justiça, quer dizer, como Deus aplica a sua salvação no mundo. Os católicos vão dizer, o evangelho revela a justiça como Deus institui um padrão para a salvação do mundo. E muitos teólogos vão dizer que o evangelho revela a sua justiça, quer dizer, que no evangelho Deus compartilha conosco a sua justiça. E é isso que o filme de Lutero mostra. No início, Lutero está correndo na chuva e ele tem medo que um raio o mate, porque ele se acha um pecador. Em algum momento, ele está no quarto lendo Romanos e ele vê isso. O evangelho revela a justiça de Deus. E ele entende que o evangelho não é que revela um padrão para que Deus vai salvar o mundo, nem que Deus, como Deus vai salvar o mundo, mas o evangelho revela que Deus compartilha com o mundo a sua justiça. E Paulo diz que o termo justo de kaios significa legalmente justo. Quer dizer que Deus, como juiz, ele diz: o mundo é transformado em justo, em correto, diante de Deus através do evangelho. Esse é o último. Então, veja só o que acontece. No evangelho, Deus transforma pecadores caídos em homens justos. Escute isso. O evangelho transforma homens pecadores em homens justos. Depois que você recebe o perdão de Deus, depois que você recebe a certeza do perdão de Deus, você é um homem justo. Nenhum pecado mais pode te fazer
ir para o inferno, ser condenado. Por isso que Paulo lá em Romanos 8 vai dizer, não há condenação mais para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque no Evangelho o homem condenado é transformado em justo, inocente. Por isso que Paulo está dizendo que o Evangelho é poderoso, porque ele é a única mensagem que transforma homens pecadores em homens justos. E aí nós podemos, como diz John Stott, nós não precisamos escolher uma das alternativas que as teologias mostravam para nós, mas nós podemos escolher as três juntas. O Evangelho nos mostra um padrão que Deus vai salvar o mundo, somente através do Evangelho. O Evangelho mostra também como Deus salva o mundo, somente através do Evangelho. E o Evangelho mostra como Deus justifica o mundo, somente através da fé em Jesus no Evangelho. Nenhum esforço humano pode nos fazer verdadeiramente justos. Nenhuma religião no mundo pode fazer isso. Nós precisamos receber a justiça de Deus que vem através do Evangelho. Paulo não se envergonha do Evangelho, em primeiro lugar, porque ele sabe a origem do Evangelho. Em segundo lugar, porque ele sabe o poder do Evangelho. Em terceiro lugar, Paulo sabe o efeito do Evangelho. Em quarto, Paulo sabe a justiça do Evangelho. Em quinto, Paulo sabe a exclusividade do Evangelho. Porque se nós soubéssemos que somente uma chave abre a porta dos céus, nós com certeza levantaríamos essa chave e diríamos, essa é a chave que abre o céu. Por fim, nós somos informados que não há outro meio de receber a justiça de Deus senão a fé. Há uma expressão estranha e redundante aqui para quem entende de português. E também gera um debate muito acalorado sobre isso. Porque Paulo vai dizer aqui no versículo 17... Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E é uma expressão estranha. Como assim, de fé em fé? Alguns teólogos vão dizer que de fé em fé significa a exclusividade da fé. É preciso confiar e confiar somente no Evangelho para a salvação. Por isso que Paulo usa fé duas vezes. Fé em fé, somente pela fé. Outros teólogos vão dizer que a vida cristã, ela é permeada pela fé. E a vida cristã é vivida unicamente através da fé no Salvador, apresentado no Evangelho. E por isso que Paulo diz que é por meio do Evangelho que nós temos vida, o justo viverá pela fé. Em terceiro, Paulo também fala da progressão da fé. A nossa fé deve ser progressiva. Na medida que cremos e conhecemos o Evangelho, nós somos transformados à sua justiça. E novamente, os teólogos debatem, qual das três? Quer dizer que exclusividade pela fé, quer dizer uma progressão da fé, ou quer dizer que a fé vai transformando a nossa vida? Ou que a vida cristã é vivida totalmente pela fé? E novamente, nós não precisamos escolher um dos três. Nós podemos optar pelos três. Se eu posso dizer qual é a interpretação mais fiel, eu diria que Paulo está dizendo que de fé em fé significa exclusivamente pela fé. Nós recebemos a salvação por meio da fé. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós cremos que Cristo é capaz de nos salvar, nos tirar do pecado, nos livrar da morte e compartilhar sua justiça para nós somos salvos. Nós confessamos, Deus, eu preciso da tua justiça, Deus nos torna justos. Eu creio que é isso que Paulo está dizendo. Mas também nós podemos crer que a vida cristã como um todo ela é vivida pela fé. Do momento ao fim, nós precisamos crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, para que nós possamos ter vida na vida. E também nós podemos dizer que à medida que nós continuamos crendo e conhecendo o Senhor, nosso coração é transformado. Por isso que eu anotei aqui uma parte do comentário de Calvino, onde ele diz assim: quanto mais vemos a justiça de Deus do Evangelho pela fé, mais cresce sua graça em nós para a transformação à luz da sua justiça. O que significa? Significa que quanto mais nós contemplamos a Cristo no Evangelho, mais nós recebemos a graça de Deus para a transformação. Algumas aplicações, meus irmãos, para nós finalizarmos. Primeira dessas aplicações, a vergonha do Evangelho. Há motivos suficientes, diante do que nós vimos aqui, para nós nos gloriarmos, termos coragem de anunciar o Evangelho.
Mas eu pergunto, a sua vida e a minha vida demonstram isso? Que nós temos orgulho do Evangelho? Ou nós somos tímidos na pregação? Nós somos tímidos em espalhar a Cristo? Nós somos tímidos de falar sobre o que Cristo fez na cruz? A mensagem de Cristo para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Nós não queremos que ninguém saiba que eu sou evangélico. Meu Deus, é livre. Quando uma pessoa está lá, ele vem, o teu colega de trabalho e fala, não, porque isso aí deve ser os pecados que eu cometi na vida passada. Você ouve aquilo e diz, é verdade. Ou você ouve aquilo e diz, não, meu amigo, o pecado da vida passada não existe. Os nossos pecados hoje foram pagos por Cristo. Você pode até crer que os seus pecados te afetam hoje, mas os meus pecados não afetam mais. Cristo perdoou eles na cruz. Por isso que essas questões de maldição, a gente estava falando sobre o ano passado, isso, né? Não fazia o menor sentido. Como Deus vai nos punir e nos castigar por algo que Ele já nos perdoou, que Ele já nos transformou justos. Quais são as nossas objeções para não anunciar o Evangelho? Paulo lidou com algumas objeções, talvez que ele tivesse vergonha. A mensagem da cruz, Cristo ser um judeu, Paulo mesmo ser um fazedor de tenda, um homem não popular no Império Romano. Há tantos homens mais populares do que nós. Mas quais são as nossas objeções para anunciar o Evangelho? E quais objeções Deus quer quebrar no seu coração hoje? Você não compartilha o Evangelho por quê? Se ele é tudo isso que nós vimos hoje. O poder de Deus, originado em Deus. O poder de Deus para a salvação, que nos salva dos nossos pecados, que revela a justiça de Deus. E que somente por Ele, por meio da fé, nós somos salvos. Segundo lugar, a aplicação que nós podemos ver aqui, é que Paulo apresenta para nós a salvação por meio do Evangelho. E Paulo quebrou muitos ídolos dos romanos ao anunciar esses 2 versos para eles. E eu pergunto, onde está o seu Salvador? O que tem salvado a sua vida? O que te traz segurança? Tim Keller vai dizer que aquilo que mais nos dá medo é o nosso maior ídolo. Sabe aquilo que você tem medo de perder? Aquilo que você tem medo que seja tomado de você? Possivelmente esse é o seu maior ídolo. Deus pode te salvar. Deus pode salvar. Deus é Salvador. Onde está a nossa segurança? Quais são os nossos ídolos que nós confiamos para a salvação? O que achamos que pode nos salvar com poder? Essa é a pergunta. Diante do poder do Evangelho, confiamos mais no dinheiro do que em Deus, mais no status do que em Deus, mais no network do que em Deus, mais nas boas obras do que Deus, mais na religião do que Deus. Confiamos mais em políticos do que Deus. Confiamos mais no poder do Bolsonaro, no poder do Lula, do que no poder de Deus. Os evangélicos estão tomados pela narrativa política, achando que a intervenção militar, que derrubar o STF, que tirar da cadeira tal pessoa, isso vai salvar o Brasil. Isso não salva o Brasil. O que salva o Brasil é a mensagem do Evangelho. O que salva o Brasil é o poder que reside no Evangelho e que nós, evangélicos, negligenciamos quando nós vendemos a salvação para qualquer outro projeto ideológico, político. Por último, para terminarmos, a suficiência do Evangelho. A vida cristã é toda baseada no Evangelho. Erramos quando pensamos que o Evangelho é somente para o não crente, somente para o ímpio, somente para quem não conhece Jesus. Eu e você precisamos do Evangelho mais do que nós precisávamos ontem e menos do que nós vamos precisar amanhã. O Evangelho é para nós, meus irmãos. Nós precisamos confiar no Evangelho para que nós não venhamos a nos frustrar confiando em falsos salvadores, porque nós estamos sempre procurando um Salvador. A pergunta que fica para nós é: o Evangelho é suficiente? É isso que te faz vir aqui domingo, ouvir o Evangelho? É isso que te faz escolher esta igreja, este sermão, e não outras igrejas? Porque você entende que o Evangelho é suficiente? Esse é o ponto. Eu falava com a Jaque e disse: meu amor, se ao ouvir a mensagem que nós carregamos, e não porque é nossa, mas é porque de Deus, é da Escritura, as pessoas ainda preferirem outras igrejas, é com elas. Mas é incomparável o que nós ofertamos aqui através do Evangelho, a exposição da Escritura, com o que outros locais fazem. Infelizmente, para nossa vergonha. Eu gostaria de dizer, nós somos os piores. Eu gostaria de dizer isso.
Mas em toda a limitação que temos, ainda somos os melhores. E se nós somos os melhores, quão piores estão os outros? Esse é o ponto. Se nós somos os melhores, quão piores estão os outros? O Evangelho é para nós. O que você tem colocado como Salvador na sua vida? Como você lida com o seu casamento? Você foi perdoado, mas você não perdoa o seu cônjuge. Você foi amado, mas você não ama o seu inimigo. Você recebeu graça de Deus, mas você não dá graça ao seu vizinho. Você recebeu de graça tudo, mas você não agradece a Deus. O Evangelho é para nós, meus irmãos. Ele confronta o nosso coração. O Evangelho nos ensina que, ao servirmos na igreja, nós não servimos para ser vistos ou para conquistar algo, mas nós servimos porque nós fomos conquistados pelo Evangelho. Nós nos doamos porque nós temos em Jesus. Eu não quero que você entenda isso como ofensivo, mas estar aqui anunciando o Evangelho, cantando, louvando a Deus, eu não faço por você. Eu faço por Cristo, porque Ele é merecedor. E aqui está um erro das igrejas que são aquelas que são ofertantes aos que buscam, que parece um mercado, tem cafeteria, tem tudo, e tem louvor extravagante, porque eles estão fazendo tudo para o visitante, tudo para que as pessoas se sintam bem no meio deles. E isso é interessante, mas nós não fazemos tudo para que as pessoas se sintam bem. Nós fazemos tudo para que Cristo se sinta bem no nosso meio. Para que Ele olhe para nós e não diga: eu tenho nojo dessa igreja. Eu tenho nojo de como vocês fazem o Evangelho aqui. Assim como Deus no Antigo Testamento. Eu tenho nojo dos sacrifícios que vocês ofertam aqui. Mas para que Deus olhe para nós e diga: eu me agrado, vocês são servos bons e fiéis. Isso muda tudo. O Evangelho é suficiente para servirmos, para amarmos, para ofertarmos a Deus a nossa vida. Fique de pé. Nós estamos encerrando e nós vamos cantar novamente ao Senhor. Vamos louvar o seu nome.